Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal, né? Se quiserem uma próxima parte, já sabem. No episódio anterior, o Proto encontrou com um velho que estava lhe perseguindo, querendo ficar com eles. Estão indo no evento do Dragão da Fênix que vai ter, para encontrar o líder da seita Murin. Só que no momento ele encontrou Gen, o filho da família Jaegal, e agora botou ele para cozinhar sua comida. Uma carninha sendo toda assada e o Prota todo feliz, falando: é isso mesmo, continue. Mas o Gen muito bravinho, falando: mendigo desgraçado, esse bandido bastardo, e fica lá todo abanadinho na carne. Ele não apenas me provocou em uma briga, ele ainda se atreveu a me dar ordens. Esse maldito bastardo, que não é nada como taoísta comum, fica todo assopradinho. E o Pro tá brincando, falando: e aí, Gen, vamos lá. Não é como se fôssemos estranhos. Você deve apenas falar comigo casualmente, como você fez antes, hein? Uma vez que nós somos de idade familiar, hein? E alguém falando: está tudo bem, eu não ousaria falar casualmente com a espada da Seito Dang. Pensativo, falei: esse bastardo está me provocando intencionalmente. Como diabo somos da mesma idade? Sou 8 anos mais velho do que você, seu bastardo. E o Prota fica dizendo: nesse caso, vamos resolver isso comigo, falando casualmente então. Pensando bem, a sua profecia estava correta, né? Nós nos encontraremos de novo. Foi o que você disse. E acabamos nos encontrando, só que desse jeito, né? E alguém todo tristinho falando: esse bastardo maldito, ele não para. E o Prota perguntando: e aí, Chung, tu quer comer mais carne, parceiro? E o Chung todo feliz, falando: sim, mestre, é claro que eu quero mais carne. E alguém todo triste, falando: aquele porco bastardo, ele já comeu mais de 10 porções de carne sozinha. E o Prota perguntando: e aí, Sangue, tu quer também carne? E cozinhe mais e traga mais álcool, meu parceiro Gen. E o Sangue já se mexe, falando: está ficando tarde da noite e não é bom para o seu corpo se ficar bebendo demais, mestre. E o Prota fica pensando: bom, é verdade, você tá certo. Fala, Gen, meu parceiro. E o Gen já fica todo feliz, falando: que será que eles finalmente vão parar de comer? Posso finalmente descansar um pouco? Viva para o grande guerreiro Sangue. E o Prota tá rindo, falando: você ouviu o que ele disse, certo? Esqueça o álcool e apenas continue cozinhando mais carne. Eu preciso que você cozinhe uma sopa de ressaca para mim amanhã de manhã também. Nessa hora o Gen ficou triste, porque não era o que ele pensava. E o Prota tá rindo, falando: o que tá fazendo, parceiro? Vai buscar mais carne pra gente. E o Gen lá todo tristinho, falando: apenas espere, eu já volto. Vai todo chorandinho, dizendo que definitivamente vai se tornar o discípulo do Santo da Espada e vai humilhá-lo. Apenas espere, seu taoísta bastardo. De noite, um ronco bem alto e todo mundo dormidinho. E o Chung aqui, babando, sonhando com um pedaço de carne grossa. E o Prota falando: puta merda, eu não consigo dormir. Nunca mais eu durmo com esses caras de novo. Ele ficaria quieto se eu batesse nele pelo menos uma vez, mas esqueça isso. De qualquer forma, eu não vou vê-los por um tempo, daqui a 4 dias. Fica feliz, falando: a maneira como eles dormem é exatamente como suas personalidades são. Já vai todo saidinho pro lado de fora, falando em 4 dias finalmente poder procurar a arte dupla de Ki interno. Depois de dominar completamente essa arte de dupla, com certeza irei pegar de volta a seita maligna sombria, todas as inúmeras riquezas que eu acumulei no cofre secreto, e o fiel e leal Cheon. Eu me pergunto se ele está indo bem. Eu realmente não me lembro de como ele era agora. Depois que eu conquistar a Aliança Ortodoxa Murin e a seita maligna sombria, o culto demoníaco será o próximo. Vou drenar tudo deles. Eu estou fodidamente em êxtase só de pensar em tudo isso. Mas fica nervoso, falando: desde quando eu andei todo esse caminho até a entrada? Acho que eu estava totalmente preso em meus pensamentos. Se alguém estivesse atrás de mim, eu poderia ter morrido sem poder fazer nada. Mas escuta alguém chamando ele, falando: e aí, Jimun? É uma bela garota ao luz do luar. E o Prota pensando: isso é uma fada? Quem é você? E a pessoa falando: tá dormindo ainda, meu parceiro? Prota: o quê? Essa voz eu conheço, poderia ser você, o Jaegal Seon, como pode isso? Ela fica:
Ah, é verdade, né? Começa a ficar cacarejando como se fosse um galo. Falando como sempre, eu usei uma voz que combina com meu disfarce masculino. Não estou acostumada a usar minha voz original. Pergunta se sou melhor agora. Eu não sou mais Jaegal Seon. A partir de agora, eu sou a Sansan. Jaegal Sansan, pode me chamar assim. E o prota já fica de boca aberta falando o quê? Isso é impossível. Ninguém me disse que ela era tão linda sem disfarce. E a Sansan perguntando o que é isso. Eu não acho que é qualquer necessidade de me evitar com esse tipo de rosto. Eu sei que os taoístas devem manter distância das mulheres, mas não precisa de tudo isso. E o Pro tá pensando, que rosto incrível ela tem. Ela é incrivelmente linda. Pensei que já era bastante vulnerável à maioria das beldades. Eu não posso acreditar que estou ficando todo perturbado por uma garota que é bem mais nova do que eu. Eu preciso agir como alguém da minha idade, sério, mas espera um minuto, já que eu estou nesse corpo, talvez a preferência desse corpo é alguém como a Jaegal Sansan, que tem olhos enormes de viado. Pode ser por isso, sim, porque o dono deste corpo é na verdade outra pessoa. Fica lá todo pensativo. Fala então, por que você está aqui nesse momento, hein? A Sansan fala que acabou de encontrar com a Aliança Ortodoxa e a Garça Branca também. E ela disse que vai ficar aqui por mais um tempo por causa da sua candidatura a líder do Salão Dragão da Fênix. E o Jaegal Seon voltou para o clã principal depois de visitar a Aliança Murin. Isso é o que todo mundo tem dito. Então, por favor, haja como se não soubesse de nada. Agora vou viver como eu mesma, como a Sansan. Eu também estarei participando da Conferência Dragão Fênix, como a Jaegal Sansan. E o Pro tá certo, eu vou manter minha boca fechada, então não se preocupe com isso. Fica pensando, eu tenho uma noção aproximada da situação. Parece que ela viveu uma vida bastante difícil também, né? A Sansan fala aí sobre aquela emboscada que aconteceu anteriormente. Eles disseram que é ultra secreto e não vão me dizer nada, especialmente em relação àquela garotinha. E o Pro tá pensando, mesmo quando ela está carrancuda, ela é tão bonitinha, né? O Prota tá virando gado, parceiro. A Sansan fala o que me leva a isso. Pergunta se gostaria de ir junto com ele amanhã. E o Prota só aceita no automático. Ela fica toda feliz falando tudo bem. Vou dizer ao conselheiro militar que iremos visitar o líder da Aliança Murin juntos amanhã. E o Prota nervoso falando que espera um minuto. O conselheiro militar, líder da Aliança Murin? Eu não ouvi nada, que eu estava em transe. Ela não estava me pedindo para ir com ela à Aliança Murin, certo? Não pode ser isso. Eu não quero ver nenhum daqueles desgraçados, eu quero ir embora. E a Sansan já vai saindo, falando, vou me despedir então, por favor. Volte, amanhã de manhã a gente vai lá. E o Pro tá nervoso, falando, porque eu fui seduzido por um momento, fui enganado, eu não posso acreditar nisso. Eu bloqueei meu próprio caminho, porque eu fui seduzido pelo rosto dela. Estou ferrado. No dia seguinte, todo de manhãzinho, e o Sangue perguntando, mestre, você vai lá fora? Prota fala que sim, preciso ir para a Aliança Murin por um tempo, qual é o problema? Sangue fala que estavam se perguntando se poderíamos andar pelas ruas de Wuhan depois de concluir o treinamento de hoje. E Prota pensando, esses pirralhos com certeza estão animados, hein? Fala certo, eu não vou demorar, estarei de volta em breve, então não relaxe, trabalhe duro em seu treinamento. Se pergunta se deveria ir agora todo felizinho para o núcleo do campo inimigo, a Aliança Ortodoxa Murin. Na salinha o pessoal conversando, falando que é uma honra conhecer a espada da Seito Dang, cujo nome tem sido muito famoso nos dias de hoje. Eu sou o grande estrategista da Aliança Murin, Jaegal Bijin. E o Pro tá pensando, sim Bijin, sim, faz muito tempo, seu bastardo, claro que eu te conheço, não há nenhuma chance de eu não te reconhecer, né? Perdi tantas batalhas por ser enganado pelos esquemas desse maldito estrategista. Eu não posso nem contar a quantidade de perdas que a seita sombria perdeu por causa dele. Toda vez que eu perdia para a Aliança Ortodoxa Murin, eu tinha tanta inveja deles ter o Jaegal Bijin, um estrategista dissimulado, apesar de eu ter um grande poder. E o Bijin dizendo, o líder da Aliança Murin deveria estar aqui para te receber, mas ele tem um compromisso marcado antes, então você vai precisar esperar um pouquinho. E Pro tá falando, entendo, eu não posso acreditar em mim mesmo, eu realmente me deixei enfeitiçar pela beleza e caminhei para o núcleo do campo inimigo com meus próprios pés. Jiraiya, aquele bastardo, quando ele vem, eu quero sair daqui o mais rápido possível. E o Bijin continua, falando, mais importante, essa deve ser sua primeira vez aqui, né? O que está achando? E o Proto olhando ao redor fala, bom, é um lugar bem grande, né? E o Bijin sem entender, perdão?
O Prota fala, eu disse que é um lugar bem grande, parceiro. E o Bijin já cai na grossa, falando, eu sinto muito, você é realmente um taoísta da seita Dang, né? Essa é uma resposta sábia para a minha pergunta tola. Parece que minhas perguntas foi desnecessária. E o Prota falando, eu simplesmente disse que aqui é grande. Porque ele está rindo do nada? Obviamente é muito maior do que a fortaleza principal da seita maligna. Quantos pavilhões altos e robustos eles têm? Ouvi dizer que custou muito a esses bastardos construir esses pavilhões. E o Bijin falando, certo, é realmente enorme, chega a ser um pouco demais. No entanto, só parece bom do lado de fora. É enorme, mas não tem substância nenhuma. As aparências podem enganar, isso é, as coisas podem parecer bonitas por fora, mas não tem substância por dentro. Significa apenas a aparência externa, parece chamativa. Mas a atual aliança Amurim ortodoxa está no seu ponto mais forte até agora. O líder da aliança ortodoxa Amurim, Jiraiya, não é apenas forte em artes marciais, mas também é um verdadeiro líder que sabe usar o seu poder, que está em suas mãos. E há também o estrategista excepcional, Jaegal Bijin, que está ao lado dele e lhe apoia. Eles reuniram todos os 5 clãs respeitáveis das 10 principais seitas e das seitas pequenas e médias. No 10º aniversário dele, se tornou o líder da aliança Amurim. Ele havia repelido o culto demoníaco do Eclipse e a seita maligna em um instante, e se tornou uma das 3 grandes potências que dividiam as planícies centrais. Se ele conseguiu tanto, deveria ter ficado satisfeito com isso. Que ganancioso! Ele é tão chato, hein? Acho que você está exagerando um pouco. E o Bijin falando, realmente é sim, mas ainda não conseguimos guiar todos os grupos malignos de volta para o caminho certo. Como nós nos sentimos insatisfeitos com isso ainda? E o Prota pensando, ele está falando sobre o culto demoníaco do Eclipse e a seita maligna, certo? Guiá-los para o caminho certo é minha bunda. No final, ele só quer expulsar todos e se tornarem governantes das planícies centrais. Como esperado de bastardos ortodoxos, eles são bons com palavra, né? E o Bijin falando, tu riu, foi parceiro? Prota fala, bem, é só que parece que você colocou muito bem, mas pra mim parece que a aliança Amurim com certeza tem grandes ambições. E o Bijin falando, então ele significa que ele entendeu o significado por trás das minhas palavras, certo? Como o Sansão mencionou, ele entende tudo muito rápido. E o Prota perguntando, mas por que você me chamou? Ainda falta 4 dias para o início da conferência Dragão Fênix. Se você tem algo a dizer, por favor, apenas diga. Pare com as batidas desnecessárias em torno do arbusto. Eu não tenho muito tempo. E o Bijin já fica nervoso, falando, o quê? O Neng tá violento, né? Mas é aí que o Jiraiya já vem chegando. Falando, é a primeira vez que vejo o grande estrategista sem palavras, né? Por favor, não encurrale muito o nosso estrategista. E o Prota já fica nervoso, falando, o quê? É um maldito Jiraiya. Que pressão incrível. Toda a atmosfera ficou mais pesada apenas com sua presença. Ele está diferente do passado. Jiraiya é muito mais forte do que eu atualmente. Vai demorar muito até que meu corpo seja capaz de alcançá-lo mais uma vez. Jiraiya pensando, é nosso primeiro encontro e ainda assim ele não está surpreso mesmo depois de me ver pessoalmente. A maioria das pessoas ficaria muito grata e divagaria sobre como é a honra de suas vidas em me conhecer. O que há com esses olhos hostis que estão olhando pra mim como se eu fosse um velho inimigo. Fala, você é muito mais interessante do que eu ouvi, hein? Você é exatamente como o líder do Salão Dragão Fênix se escreveu. E o Prota tá falando, para de rir, tanto depois de pedir pros outros virem aqui. O Jiraiya fica falando, tudo bem. Todos estão aqui, por favor, se sentem agora. E o Prota tá pensando, eu não posso acreditar que eu estou sentado na mesma sala que o Jiraiya, certo? Não há nenhum lugar que eu possa ser mais desconfortável do que esse. Mas como agora sou a espada da seita Dang, não tem escolha. Vou apenas fazer algumas apresentações e sair imediatamente. E o Jiraiya lá, você sabe por que eu fiz um pedido a seita Dang pessoalmente para me encontrar com você? E o Prota tá pensando, ele fez um pedido? Jiraiya continua. No começo, pensei em te ensinar por causa da recomendação do mendigo sem vento, mas é uma pena, já que você se tornou a espada da seita Dang. E o Prota tá pensando, espera um minuto. Então a razão pela qual essas foram as escolhas dadas pelo líder da seita, eu não sabia disso. Esses bastardos foram falar com o líder da seita e mencionaram o que queriam me ensinar, certo? Se aqueles bastardos ortodoxos não falassem com o líder da seita, então
as escolhas dadas a mim pelo líder teriam sido a espada da Seitudang e o discípulo mestre. E se isso acontecesse, não importa o que eu escolhesse, eu teria aprendido a arte dupla de Quinterno. Se não fosse por esses malditos velhos moribundos, eu não teria que passar por todo esse maldito problema, teria. Isso é tudo culpa desses bastardos. O Jarayang continua, falando: agora que eu te vi, você não é adequado para ser ensinado por mim. E o Prota tá pensando: eu não quero ser ensinado por você também não, seu velho maldito. E o Garça Branca falando da espada da Seitudang. Essa criança já está no mesmo nível que eu. E o Jarayang falando: ele é realmente excepcional demais para aprender com os outros, mas eu não posso simplesmente pedir para ele se juntar ao salão marcial. O que acha de se tornar um instrutor de artes marciais do salão Dragão Fênix, da Aliança Samurim? Bijin falando: esta definitivamente é a melhor decisão que você já tomou nos últimos tempos. Ficam sendo a favor. E o Garça Branca lá falando: que perfeito, né? E o Jarayang rindo também, falando que parece que um instrutor de artes marciais ele é perfeito para isso. E o Pro tá ficando muito puto da vida, falando: desses bastardos estão me pedindo para servir sobre eles, eles querem que eu ensine pirralhos que estão reunidos em todas as planícies centrais. Jarayang não para, falando: tudo bem então, eu vou assumir que você concorda, mas o Prota já manda um: eu não quero fazer isso. Jarayang fica nervoso, falando: o quê? Eu não escutei direito. O Prota já levanta, falando: eu não quero fazer isso, eu não estou interessado nessa posição que você mencionou. Se você já terminou, então me deixe embora agora, eu estou meio ocupado, seu velho. Ele não falou isso, mas queria. E o Garça Branca continua, falando: Taoísta Jimun, parece que você não tem certeza do que está acontecendo aqui, porque não está interessado nos acontecimentos do mundo. O instrutor de artes marciais do Salão Dragão Fênix, Prota fala: calma, Ning, eu estou aqui apenas para cumprimentar, porque o líder da minha seita me instruiu a fazê-lo. E o Jarayang falando: pense com cuidado, garoto. Se a espada da Seitudang se tornar um instrutor de artes marciais do Salão Dragão Fênix, a dignidade da sua Seitudang não aumentaria em muito. E o Prota poucas ideias, fala: eu disse, eu só estou aqui para cumprimentá-lo, eu não quero saber de nada. Se pergunta por que eles estão tão surpresos. Parece que queriam me recrutar para a Aliança Ortodoxa Camurim, hein? Me arrastando até aqui à força. Mas eu não vou deixar vocês fazerem o que querem. Prefiro morrer antes de fazer isso. Eles pensam que eu sou louco, não é? Fica todo feliz com um sorrisinho todo maligno. E o Jarayang lá falando: é isso mesmo? Só pra me cumprimentar, parceiro? Não há escolha então. Então eu vou aceitar essas suas saudações, garoto. E o Prota se perguntando: por que esse bastardo ficou tão obediente? Fica sem entender, mas um pouco surpresinho. Jarayang pergunta se ele sabe o que significa saudações para artistas marciais, certo? Ele vai entender. Já vão entrando em um salão todo aberto no subterrâneo da Aliança Murim. E ele fala que esse é seu campo de treinamento privado. E o Pro tá pensando: como diabos ele fez algo assim no subsolo? Quanto dinheiro ele colocou nisso? E o Bijin dizendo: líder da aliança, você é muito descontraído, hein? Eu não posso acreditar que você está usando esses escombros como piso do seu treinamento. Jarayang fala: calma, isso aqui é dinheiro, parceiro, não fala isso não. Eu deveria pensar nas finanças da aliança também. A Sansan falando: eu não posso acreditar que as armas aqui são feitas de ferro reforçado. Sinto vergonha de mim mesmo depois de ver suas fragilidades, líder da Aliança Murim. Ele fica todo feliz se gabando das suas armas. E o Pro tá falando: esses malucos não sabem quanto custa o ferro reforçado. Se você está apenas treinando, então use uma espada de madeira. Em cima de todas as pérolas luminescentes que estão expostas no corredor, eu não posso acreditar que há uma sala de treinamento subterrânea que poderia acomodar facilmente 100 pessoas aqui embaixo. Mesmo quando eu era o líder da seita maligna, não era capaz de ter meu próprio campo de treinamento particular. O Muri pensa em Jarayang como líder da Aliança Ortodoxa Camurim, realmente descontraído. Descontraído é minha bunda. Esse é o problema das pessoas que nascem com tudo. Elas tomam tudo que não é normal para as pessoas comuns como garantido. A taoísta no Monte Udang, que tem pouco para comer, estão comendo bolas de grão. Eles ficariam gratos se simplesmente tivessem comida todo dia. Há vagabundos da seita do mal que não possuem uma única arma de defesa e ficam vagando pelo murim com uma espada de ferro desgastada. Mas aqui estão eles se achando descontraído enquanto desperdiçam recursos desnecessariamente. Todos em Murim deveriam saber a verdade sobre a hediondez desse velho ortodoxo bastardo. Fala: se você já tiver acabado de se exibir, posso me despedir agora, seu velho. Jarayang continua: não tão rápido, garoto. Você não pagou suas saudações ainda, né? Você provavelmente sabe como artistas marciais se machucam facilmente
quando se cumprimentam. Você realmente vai ficar bem? E o Prota olhando, falando, esse bastardo maluco, ele não melhora, né? Espera aí, como a conversa ficou assim? Desde quando os cumprimentos entre artistas marciais se tornaram algo desse jeito? E o Bijin lá, falando, contanto que você ainda esteja respirando dentro da Aliança Ortodoxa Camurim, nós temos o médico dragão que pode salvá-lo. Então não se preocupe, garoto. Para preservar a comunicação entre a Seito Dang, seria bom se você não o machucasse a ponto de ele levar mais de um mês para se recuperar. E o Prota tá pensando, esses bastardos são o mesmo da Seito Ortodoxa, que merda é essa? Saudações entre artistas marciais é minha bunda. Eles querem me colocar para trabalhar no Salão Dragão Fênix. Depois de intimidar a Seito Dang usando seu poder para me reprimir e me ferir, Jiraiya, eu experimentei suas artes marciais de espada algumas vezes no passado. Eu sei muito bem, estou realmente muito curioso sobre isso. Quanto mais forte ele se tornou desde então, e o quão forte eu sou atualmente. Tudo bem, eu vou precisar enfrentar ele se ele quiser governar as seitas ortodoxas eventualmente. Fala, vamos fazer isso então. As saudações, seu velho. E o Jiraiya já fica feliz falando, ó, que da espada reforçado desde o início. Normalmente, tentamos ver do que o outro é capaz em poucos movimentos. Você está tentando terminar as coisas desde o início, hein, garoto? Espada de Udang Jinmun. O futuro da Seito Dang é uma revolta que poderia abrir um futuro brilhante para as seitas ortodoxas. Um artista marcial que melhora muito a cada dia, mas melhorar demais também pode se tornar um problema. Eu deveria confirmar do que ele é capaz e domá-lo um pouco, hein? Então vamos começar agora mesmo. Os dois já ficam tudo preparadinhos e já vão vindo pra cima um do outro, falando, toma! E o velho Jiraiya já vai dando um golpe, falando, toma esse meu golpe do velho safado. E o Prota vai apenas defendendo, falando, defesa do golpe do velho safado. E eles continuam fazendo uma grande ondinha de choque ao redor dos dois. E o Prota fica nervoso, falando que a diferença entre nossas forças é muito grande. Eu já esperava por isso. Começa a fazer seu símbolo de dedada de 1000 anos de dor. E o Jiraiya já vem vindo pra cima, falando, calma meu Neg. Pensa que é bagunçada a parada, é... Toma esse golpe aqui, ó, corte de ladinho do TikTok 2. E começa a meter um monte de golpes sem parar infinitamente. Mas o Prota não é besta, já sai desviando de tudo facilmente, o bagulho é doido. Mas no chão ele fica todo furado, isso porque era raço reforçado, hein. E umas pedras já vai caindo também, pra não acabar com o combo de espadada. A Sansan já fica nervosa, falando, que? Taoísta Jimun, você tá bem? E o Jiraiya se gabando, falando, parece que eu me empolguei demais, hein? Você ainda tá vivo? Espada da Seito Dang. Os dois ficam apenas olhando, toda aquela fumacinha na frente deles. A Sansan fica perguntando se o Jimun está bem. O Bijin fala que ele provavelmente vai ter que descansar na clínica por um tempo. Não, por um longo tempo. O Jiraiya fala que usou apenas metade da sua energia interna, então não acho que ele vai estar tão machucado desse jeito. Tragam um médico aqui e contatem a Seito Dang para avisar para eles. Mas o Prota já vem vindo com uma voadora nas suas costas. O Jiraiya da percebe falando, o quê? Não acredito nisso, meu Neg. E por pouco, o velho desgraçado ele consegue desviar do ataque. E o Prota ainda tenta furar ele com a espada. Mas mesmo assim o velho ainda consegue desviar. O Jiraiya já fica nervoso falando, que droga, hein? Que merda é essa? E o Prota aqui todo bravo falando, pera aí que eu não acabei não, meu parceiro. Vai tomar porrada. Jiraiya já começa a ficar todo irritadinho e empurra o Prota pra longe, falando, sai de perto, nega, eu não gosto de gente colada em mim não. E o Prota fica lá, todo distanciado de um pouquinho, e começa já a ficar com um sorrisão na sua cara, todo felizinho. E o Jiraiya nervoso, falando, como você fez isso? Como você escapou daquilo? Uma técnica que fortalece sua força de ki na espada, fazendo ela cair como meteoros depois de partidos, travando a habilidade de movimento do inimigo. Mergulho do meteoro é a técnica subsequente, seria como um fogo agressivo que inunda os céus, inferno benevolente. Essa é a técnica que arrancou o braço direito da lua berrante, um dos anciões do culto eclipse demoníaco. Tem apenas uma pessoa que conseguiu desviar desse ataque, um bastardo monstruoso que crescia mais a cada vez que lutávamos. Sim, aquele, o mestre celestial da seita inortodoxa, Mugang vagabundo. Fala, você sabia minha técnica de espada extermínio do mal, hein, garoto? E o Prota dizendo, claro que não. Como seria possível uma coisa dessa? E o Jiraiya perguntando, então como tu desviou? Se você se descuidasse por um segundo, teria se machucado seriamente. E o Prota lá, fingindo surpreso. Você está certo, eu realizei uma grande façanha, hein? E fica pensando, claro que eu desviei, seu bastardo. Eu pesquisei tanto sobre você, só para que
eu pudesse te derrubar um dia. Jiraiya, se usasse um movimento mortal em mim, está óbvio que ele não tentaria aprontar nada, porque ele é da seita ortodoxa. Em outras palavras, se eu souber o que acontece antes da técnica da espada do mal ser usada, ainda existe uma chance para mim ganhar. Deixe isso te enlouquecer, seu bastardo. Eu tenho certeza que nem nos seus sonhos você conseguiria saber que eu sou o Mugang, né, otário? Já que eu consigo duelar neste nível com Jiraiya, minha reputação deve aumentar bastante. Fala agora que eu acabei com a apresentação, eu vou me retirar então. E o Jiraiya já começa a cair na grossa, todo risdandinho, falando: céus, realmente parece que eu estava errado sobre você, garoto. Se isso não fosse um duelo secreto, eu estaria muito envergonhado uma hora dessa. E o Prota tá pensando: é secreto? Então minha reputação não vai aumentar, né? Que bosta. E o Jiraiya lá, mas mesmo assim, isso que seja um duelo secreto, ninguém sabe disso. Eu, a Espada Santa e o líder Murin da Aliança Ortodoxa, não posso deixar meu nome ser manchado desse jeito. Já fica se preparando. E o Prota já ficando nervoso, falando: agora ferrou, né? Jiraiya já começa a preparar sua espadinha, falando: certo então, garoto, não vou subestimar você e vou usar toda a minha força pra lutar. O Prota já começa a ficar nervoso, falando: que? Espera um minuto, isso é realmente preocupante pra mim. A diferença entre nossas forças ainda é muito grande. Já começa a sentir uma leve brisa passando, e a espada do Jiraiya vai começando a ficar cada vez maior. E o Prota já fica nervoso, falando: caramba, que espadão é aquele? E o Jiraiya já começa a explicar, falando: esse é o último estágio da arte da espada que me foi esclarecido. É chamada de a espada de rajada de Ki. Não sei se já ouviu falar sobre isso. O que eu tenho aqui é uma espada de Ki, haha. A espada dele fica cada vez maior e mais alta. E o Prota de boca aberta falando: desgraçado, tu realmente está indo dessa situação? Uma pessoa que já tem 70 anos está usando a espada de rajada de Ki numa pessoa que não tem nem 20 anos direito? E o Jiraiya continua falando: você parece surpreso, hein? Bem, olhando pra você, eu acho que você consegue atingir meu patamar antes mesmo dos seus 30 anos. Não se preocupe, só pense nisso como um experimento avançado antes do seu 30, hein, garoto? E o Prota tá falando: você só não quer perder, não é, seu velhote de mente fechada? Agora eu estou fudido. Nesse ritmo, eu realmente posso ficar descansando na clínica por um bom tempo. Jiraiya já começa falando: agora vamos ver como você vai aguentar esse ataque, garoto. Já começa uma sequência de ataque de espadinha voadora. E o Prota vai desviando, ao mesmo tempo que ele tenta rebater a espada que fica vindo pra cima dele. Mas ela não para, a espada é louca, ela continua vindo várias vezes. Ele continua tentando correr da espada, mas ela não para. Ele fala que ela está vindo sem nenhum tipo de pausa pra cima dele. E o Jiraiya indo, falando: você ainda consegue aguentar, né? E o Prota falando: isso é assustador. Sobre a espada de Ki de rajada, a espada é capaz de voar livremente pelo ar, então eu só não consigo ver onde ela vai vir. A espada ainda consegue se mover como o seu usuário imagina ela se movendo. Basicamente é roubado isso. E a pior parte disso é o Jiraiya que está imaginando. Isso que é uma merda. E ele continua falando: você é realmente incrível, garoto. Eu vou continuar te macetando. E o Prota dizendo: eu preciso entrar na zona. Enquanto eu for fraco, eu preciso de algum tipo de jeito de terminar as coisas aqui para conseguir retornar. Não existe nenhuma possibilidade de eu me descansar numa clínica estúpida da Aliança Murin por tanto tempo. Fica olhando pra espada em cima dele, falando: espada miserável. E ela já passa raspando seu pescocinho, quase pega ele despreparado. Fala: esse puto maldito, ele não vai parar com essa merda, né? E o Jiraiya continua: impressionante, você é realmente incrível, garoto. E o Prota bravo, falando: para com isso logo, seu puto, tá me enchendo o saco já. Mesmo que eu não esteja no meu máximo, eu não consigo acreditar que ele está aguentando uma espada de Ki. Fica pensando Jiraiya, porque ele está misturando todos os tipos de técnicas de espada, artes místicas e técnicas de punho da Seito Dang. Faz parecer que ele está usando uma arte marcial completamente nova. Interessante, ele realmente é muito interessante. Faz bastante tempo que um artista marcial não me deixava tão animado. Fala: meu corpo está no limite, eu não consigo me segurar mais, garoto. Já vem vindo pra cima. E o Prota continua lá todo nervosinho, mas enquanto ele estava distraído defendendo a espada, já toma um soco no meio do seu bucho e já dá aquela cuspidinha falando: ai, acertou meu pâncreas. O Jiraiya fica falando: isso é realmente impressionante, espada da Seito Dang. E o Prota falando lá todo tremidinho: quem foi que disse que acabou, hein, seu velho? Toma!
já tenta dar um socão na cara dele, mas o velho consegue desviar e já dá-lhe um golpezinho de tapa no pescoço para fazer ele apagar. E o Prota vai desmaiando falando, droga, esse velhote desgraçado, ele é muito mais forte do que eu posso aguentar agora no momento, né? Puto maldito, qualquer dia desses eu ainda vou te matar, tu vai ver só. E ele fica todo caidinho no chão. Nessa luta não deu pra ele. E o Jariyang já fica nervoso falando, caramba, hein? Esse último ataque é a arte marcial daquele que o Subang está falando, não é mesmo? A ponta do seu cotovelo que parou logo antes de me acertar. Se eu fosse um pouco mais lento em usar minha mão de faca para pará-lo, eu sofreria um ferimento fatal. Eu não acredito que ele tentou fazer isso depois de levar aquele meu primeiro golpe. Um ataque que tenta quebrar completamente o inimigo e tomar sua vida, mesmo se o usuário se machucar também. Isso não é uma arte marcial, isso é algo que só pode fazer instintivamente. Ele tem apenas 20 anos, é como se ele não fosse um taoísta da Seitudang, mas sim uma besta selvagem que está correndo loucamente pelas montanhas. Eu não estou acreditando que eu estou pensando em treinar mais na minha idade ainda, por causa desse pirralho. O nome da espada da Seitudang poderá ser conhecido através de todas as planícies centrais em cerca de 5 anos. Fala grande estrategista militar. Parece que não conseguimos ficar com o taoísta Junun, certo? E o Bijin pensando, líder da aliança, a destreza do Jimun é bem maior do que a gente pensava. Ele é um talento que a Aliança Murin tem que melhorar de qualquer forma. E o Jariyang falando, uma besta selvagem nunca pode ser mantida em cativeiro, não adianta. E o Bijin ainda tenta retrucar falando, mas se mantermos ele dentro da aliança, ele vai se beneficiar mais ainda. O Jariyang fala que é claro que eu sei disso. Se fosse por mim, eu manteria ele aqui até o dia da minha morte. Mas ele não é alguém que pode ser segurado por ninguém. Se ele vê, experimentar mais do mundo, o quão forte ele pode se tornar. Isso é algo que eu sou incapaz de imaginar. Ele é a espada da Seitudang, não é? A Aliança Murin Ortodoxa não pode ficar com ele de jeito nenhum e não pode prendê-lo aqui. Já fica falando, Sansan, leve o taoísta Jimun para descansar na ala da família Jegal. E quando ele acordar, diga a ele que eu aceito suas saudações de bom grado, todo felizinho. De noite, ela fica falando pra ele que foi isso que ele disse. E o Prota bravo falando, aquele velhote durão, maldito. E o Chung Sang dizendo, e pensar que você estava lá, lutando com o líder da seita Murin. Caramba, eu não consigo acreditar que você lutou contra ele, mestre. E o Prota falando, pai, o caralho, aquilo foi demais. Essa foi a primeira vez que eu dei meu máximo desde que entrei nesse corpo. E eu perdi pateticamente, ele nem estava usando sua força total. Eu com certeza perdi dessa vez. As pessoas sempre mostram as habilidades incríveis quando estão familiarizadas. Entretanto, eu usava somente meus punhos e técnicas de palmas quando era o Mugang naquele tempo. E as espadas de Udang, que são cheias de Ki positivo, ainda não vão muito bem comigo. Isso provavelmente é o motivo de eu não conseguir contra o Jiraiya com uma espada. Agora eu tenho mais um motivo para aprender a segunda metade da arte de Ki interno duplo. Eu com certeza vou derrotá-lo no nosso próximo encontro, seu velho maldito. Pode esperar. Eu não consegui cumprir minha promessa de passear por Wuhan com vocês, já que voltei muito tarde. E o Sangue fala, nós ainda podemos fazer isso amanhã, mestre. Isso mesmo, pode descansar bastante. E o Prota fala que é porque eu não acho que vou conseguir fazer isso amanhã. Eu estou pensando em continuar minha jornada de andarilho assim que amanhecer. Os dois já ficam tudo surpresinho, falando, espera aí, você não pode ir ainda, mestre. Você precisa se recuperar mais ainda. Ficam lá todo conversadinhos. E o Prota tá falando, calma aí vocês dois, meus negues. E o Sangue quase chorando, falando, mestre, se você sair para sua jornada de andarilho, nós não saberemos quando vamos nos reencontrar novamente. É muito cedo para você fazer uma coisa dessa. E o Prota tá pensando, o propósito da jornada de andarilho é escapar da Seitudang. Então não podemos nunca mais nos reencontrar no futuro. Os dois ficam lá, todos chorandinho. Tem pessoas que me seguiram aqui desde o primeiro dia que nos encontramos. Fala, vocês estão tão tristes assim, garotos? Eu nunca senti algo assim antes. Bom, eles ainda são meus subordinados número 1 e número 2. Fala que tá tudo bem. Ao invés de sair imediatamente amanhã, eu vou dar um pequeno presente a todos vocês dois. No próximo dia, no amanhecer, os três já vêm juntos. E o Chung falando, irmão Senho, o que você acha que é o presente que o mestre quer nos dar, hein? Ao invés de um presente, eu espero que ele fique conosco. Não sabemos quando poderemos ver ele de novo. Não acredito que não podemos viajar com ele por bastante tempo.
E o Sangue fica lá todo tristãozinho. E o Prota tá falando, seus idiotas, vocês realmente são rápidos, hein? Eu disse para vir aqui ao amanhecer, não disse? Vocês estão devagar. Olha como o olho de vocês está inchado. Seus idiotas, eu vou morrer ou algo assim, porque vocês estão chorando. E o Chung começa a chorar de novo, falando, mestre, não faz isso, por favor. E o Prota diz, tanto faz, não temos muito tempo, então eu vou ser bastante rápido. Sangue, você é mesmo, você é mais talentoso de qualquer um em termos de arte da espada. E o Sangue pensando, que o mestre está me elogiando, caramba. E o Prota continua, mesmo que você aumente seu limite de energia treinando o Ki da espada, tem um limite do quão longe você pode chegar. Energia é algo que vai ser consumido independente do que acontecer, então não fique tão preocupado com isso. Não importa se é energia ou técnica de espada, elas são só ferramentas para machucar os outros. Mantenha em mente que o importante é ser capaz de condensar e manter a forma e o poder de tudo. E a Sansan pensando, o presente que ele tinha em mente eram ensinamentos, não é mesmo? E o Prota continua, você pode não entender o que eu estou dizendo agora, mas você vai entender quando chegar no seu limite enquanto treina um dia. Lembre-se das minhas palavras e repita elas para si mesmo nesse dia. Desse jeito você vai conseguir atingir a sua iluminação. E o Sangue fica lá todo chorandinho falando, obrigado mestre, eu não sei como te agradecer por isso. A Sansan fala, mesmo que ele não seja um mestre de discípulos, ele consegue facilmente ensiná-los, como se estivesse conversando casualmente, algo que nunca acontece dentro da família Jaigal. Mesmo na família principal, o líder nunca me ensinou algo tão casualmente assim. A iluminação das artes marciais só pode ser atingida tendo muita paciência e depois de passarem por um longo período de sofrimento e dor. Por causa disso, não é algo que possa ser passado de uma pessoa a outra tão facilmente assim. As pessoas fazem o que podem para esconder o método, e mesmo se a pessoa escutando seja seu discípulo, eles não conseguiriam receber a informação se não estiverem prontos para entendê-la. E ainda por cima, por eu ser uma forasteira, alguém não falaria isso tão facilmente na minha frente. Ele é realmente incrível. Essa é a atmosfera da seita Dang, que realmente existe há 1000 anos. Se eu manter em mente os ensinamentos do taoísta Jimun, definitivamente, para alguém que está no mesmo nível do taoísta Sangue, isso irá me ajudar algum dia. Isso é o motivo dele ter me chamado aqui também. Obrigado, taoísta Jimun. E o Prota continua falando, Chung, é a sua vez agora, né? Você é, como eu posso dizer, você é muito simples e honesto, garoto. Isso mesmo, você é simples e honesto. Não importa o que digam de você, só continue seguindo em frente. Você não deve se influenciar pelos outros assim. Então não olhe para eles, só olhe na sua direção e siga pronto. Desse jeito, você vai conseguir ser conhecido pelas suas artes dos punhos. Ele nunca saberia que foi isso que eu disse para o Xion, a pessoa que foi mais leal a mim. Desde que o Xion se tornou o líder do Esquadrão da Espada de Ferro, que era o grupo mais poderoso dentro da cabeça da seita inortodoxa, o Chung vai se tornar forte um dia também. Fala certo, eu estou indo agora e vocês treinem bastante. Fala Sangue, tome conta do Chung, ele é meio bobo. O Sangue fica pensando, o caminho que o mestre está percorrendo é diferente do nosso. O meu eu atual não conseguiria segurar o mestre ou pará-lo ainda. Já fica de joelhos falando, mestre, por favor fique bem, até nos encontrarmos de novo. E começa a ficar todo chorandinho. E o Prota pensando, idiotas, assim vocês me deixam envergonhados, né? Como eu vivi como artista marcial, maligno, a única pessoa com quem eu me conectei foi o Xion. Fora ele, eu me preocupava e suspeitava de todos os outros para que não fosse traído. Eu vivia como se estivesse pisando em ovos todos os dias, porque eles gostam de mim. Fica todo envergonhado, falando, que merda é essa? Você está achando que eu vou morrer algo assim? Se levantem, seu abestado. Eu vou cortar todos os seus membros fora se vocês estiverem assim. Na próxima vez que nos encontrarmos, vão treinar logo, seus vagabundos. Eu estou realmente indo embora agora, não me sigam. Eu vou matá-los se me seguirem, hein? Ele vai indo embora todo envergonhadinho. E a Sansan já vinha para trás, falando, taoísta Jimun, suas palavras me ajudaram também. Obrigada pelos seus ensinamentos. E o Prota mandando ele pensar nisso como um pedido para tomar conta daqueles dois bobões. Ela ainda pergunta para onde ele vai. O Prota, poucas ideias, já fala, isso não é da sua conta. Você acha que eu deixaria você saber, é? Sai fora, parceira. Ela já fica lá toda feliz com seus olhos de veados. Espero que você vá pelo caminho certo. O caminho de um herói, Jimun. E o Prota pensando, herói é o meu ovo. Até parece que eu faria uma coisa dessa. Herói? Eu nunca quis ser nada como isso na minha vida. Já saí todo correndinho
todinho pela floresta. Se eu for fazer isso, ser um vilão é muito mais divertido do que qualquer outra coisa. Isso combina muito mais com a minha personalidade. Seita King Sheng, aqui vou eu, meus parceiros. Num local onde tem uma pequena colheitinha, um velho todo moribundo, olhando pro seu pé de couve todo murcho, falando: droga, parece que as que estão em volta absorveram todos os nutrientes dessa daqui. E uma velha já vem chegando, falando: meu senhor, o que está fazendo nesse local? Por favor, se levante. Você não pode ser visto desse jeito. E o velhote lá falando: vamos lá, quem falaria qualquer coisa pra mim? E a mulher dizendo: claro que eles não diriam nada a você, mas todos que estão na terra nos julgariam por isso. E o velhote perguntando: quem ousa? Porque eles ligam para o que eu faço na minha própria casa, hein? E a mulher continua: ele é realmente um bobão de coração mole, né? E o pessoal lá tudo observando, falando: ele já foi um grande acadêmico. Mesmo que o mestre da fortaleza tenha vindo pessoalmente para aprender com ele, ele disse que agora é só um camponês que quer viver em reclusão depois de resgatar o mestre da fortaleza. Ele tem um status tão alto e mesmo assim ajuda quando há fome ou enchente. Esse é o motivo de não faltar comida para ninguém num raio de 150 quilômetros daqui. Ele permite que os outros plantem suas terras e se preocupa se a colheita será boa fora desse raio, e se dá bem com as mulheres como nós que fazem trabalho estranho. Ele realmente é alguém que merece respeito. E o velhote continua falando: mãe da Shisan, o que acha? Isso não é triste? Estou falando dessa planta ali no meio. Esses bastardos ao seu lado tomaram toda a sua água. Se eles tivessem dividido, isso não teria acontecido. Eles realmente são gananciosos. E a mulher falando: sério, você está mostrando simpatia para vegetais agora, é? Isso é como o mundo funciona. Tem aqueles que se dão bem e aqueles que não se dão bem. Os fortes tomam dos fracos. Não é assim que o mundo é? E o velhote: que mundo triste, não. Pessoas exploram pessoas como aquele vegetal. Mas a verdade é que os que precisam ser explorados são aqueles que roubam dos outros. E a mulher continua falando: se isso acontecer, então todos vão morrer de fome, já que aqueles murchos já morreriam de qualquer jeito. Se explorassem aqueles fortes e deixassem um murcho, então teríamos que comer ele, não é? E o velhote falando: você tem um ponto. Mas uma pessoa já fica chamando ela. E ela falando: eu já vou. Mas de qualquer modo, senhor, por favor, preserve a sua dignidade. Não faça o trabalho de um fazendeiro, porque ninguém aqui te ajuda desde que a madame faleceu. Por favor, tire as roupas de seda sujas para eu lavá-las para você. E o velhote continua falando: plantas murchas vão morrer de qualquer jeito, né? Mas e se elas explorassem aqueles do lado e dividirmos com os outros? Então todos poderíamos viver bem juntos, né? Isso aí já é comunismo. Sai fora, parceiro. Fica olhando para suas plantas todas crescidinhas. Uma pessoa já vem falando: mestre do terceiro palácio, a missão em Jingzhou não foi sucedida ainda. Já fica todo nervosinho perguntando: a gente foi pego? A voz fala que não, aqueles que participaram na missão estão mortos, então eles não vão chegar em nós. E o velho perguntando: e a criança? O que aconteceu com essa? A voz fala que a Aliança Murim está investigando ele agora. E o terceiro falando da Aliança Murim, então Sobang foi quem interviu dessa vez, né? A voz fala que não. Minhas desculpas, não descobrimos quem foi. O que deveríamos fazer sobre a criança que está na Aliança Murim agora? E o velho fica lá: sabe o que tu faz com ela? Passa a faca na criança. Esse é o sacrifício que devemos fazer para um novo mundo. Mesmo que isso seja um infortúnio, existe sacrifício que devemos fazer. O que aconteceu com a procura da arte do quinterno duplo, hein? Fala pra mim, parceiro. A voz fica dizendo: não fizemos muito progresso ainda. Eu recebi algumas respostas que achamos no ponto de acupuntura do vazio. Então, quando obtermos ele, o segredo da seita King Sheng será nosso. E o terceiro falando: tudo bem, eu acho que terei que enviar o grande lobo como reforço então. E a voz continua dizendo: então o esquadrão dos lobos azuis que está sob o comando do grande lobo fará seu movimento, né? Mestre do terceiro palácio, isso é perigoso. Se nos movermos muito, a família Tang poderá nos notar. O terceiro fala: isso não importa, esse é um item que temos que obter independentemente, mesmo que isso signifique o derramamento de sangue da família Tang e daqueles da seita King Sheng. O novo mundo vai chegar em breve. Todos esses bastardos que só trazem o mal para o mundo, apenas esperem, eu vou cortar todas essas infecções desse mundo, ninguém vai me parar. No lago Dongting, alguns barquinhos e umas folhas caídas, e alguns escritos do Amo Manhua, aqui apenas abrindo a boca. Na cidade comercial ao redor do lago, várias pessoas tudo andadinha, e um cutelo cortando um pedaço de picanha do nosso Faz-o-Ele, e uma pessoa toda magrela. Esse aqui
Ele fez o 22, todo sujinho. Já começa a cortar todo o pedaço da carne, como se fosse um mestre de carninha. E aqui o Jorginho, todo surpreso, falando, nossa, incrível, hein? Dentre os açougueiros daqui, você é o melhor que nós conhecemos. Você corta muito bem e bem rápido. Como diabos você consegue fazer isso tão bem, hein? E até corta os ossos da vaca como se fossem papel. E o Cleitinho magrelo falando, se é só isso, pode sair, parceiro. Já começa a dar uma grande golada na cachaça, a nossa pinga de graça. E ele fica todo bebedinho. E o Jorginho falando, irmão, se continuar bebendo assim você vai morrer. Você não pode beber tanto, sem ao menos encher sua barriga de comida. E o Cleitinho nervoso falando, para de falar. Eu já terminei o serviço, então vaza, parceiro. Jorginho já fica nervoso, falando, caramba, aqueles olhos, certeza que são os olhos de Noia. Não posso ver isso direto. Já sai todo correndinho com seu pedaço de carne. Eu acho que carne, mas parece só osso. Dentro do saco de dinheiro que ele pagou, tinha um pequeno papelzinho. E assim que o nosso esqueleto humano vai pegando no papel, ele já fica todo suado, falando, caramba, o calor do Nordeste é forte, hein? E já fica com os olhos como se fosse de um drogado, olhando pra sua droga. E na noite, ele já começa a dar uma andadinha pelo meio da cidade, todo magrelo e todo suado por apenas andar. Já vai abrindo uma portinha de uma casa de madeira de invasão aqui do meu bairro. Mas não tem só uma. Do lado dessa casa tem 3. Vocês precisavam dessa informação? Não, mas eu quis falar. Depois de um tempo, ele já começa a ficar mais forte e mostra o seu shape de grilo maligno. E já começa a andar pela floresta, agora com um cutelo na sua mão. E já vai voltando para o centro da cidade, onde tem várias cabaninhas de madeira. E vai passando perto das vaquinhas que já ficam tudo com medinho, falando, meu Deus, a gente se ferrou, é um nóia. Ele já para na frente de um boi preto e o boi já começa a ficar com medo, todo chorandinho. No olho do boi a gente consegue ver uma mão vindo na sua direção e ela pega e agarra no seu pescoço com um pequeno de força. E o Cleitinho, com um sorrisão maligno de tubarão na sua cara, já começa a apertar o pescoço do boi, que não fez nada pra ele, e começa uma aura negra a sair do seu braço, toda cheirandinho, e o boi fica todo magrelo, todo sugado, como se estivesse numa seca há 20 anos. E o Cleitinho fica apenas olhando, falando, toma essa, seu boi otário. E o osso dele, que era só osso, já começou a criar carne de novo, se perguntando se isso é o suficiente. Apesar de que já me sinto muito melhor agora. E o jeito, já que eu não posso deixar nada de estranho para trás. Eu devo ir embora agora, certo? Continuar a minha missão. Perto do lago já vem chegando o barco. É o centro de todas as facções, onde todos os artistas marciais passam ao longo da vida. É o lugar onde a maioria dos eremitas vivem. O único lugar onde todas as facções vivem em harmonia. Aqui é o núcleo da hidrovia do rio Yangtze, onde todos os navios param. Esse lugar é um lugar que ninguém e nem o próprio Murim consegue tomar controle. É como algo divino, como o ser humano não pode tocar nisso. E o Pro tá andando por aí já, falando, acha que eu vou procurar algo para comer, né? Eu tô com fome. Um dia tudo isso vai ser meu e eu não vou mais me preocupar com nada, né? Há 5 lugares que eu devo ir. O primeiro deles é o Cheongseong, é o Sacheon. Depois tem esses outros que estão marcados no mapa aí, aí vocês se viram para ler. Em seguida Kulun, Gongsun. Se ele seguir essas ordens, minha viagem não vai levar muito tempo, então devo conseguir algum dinheiro lutando. Mas vem um monte de pessoa fofocando, o pessoal dizendo, tá me dizendo que ele foi esfaqueado e morreu. Isso não é coisa daquele cara, não dá pra saber quem fez isso. O assassino deve estar por aqui. Um assassinato desse só pode ter sido feito por algum mestre de espadas. Eu posso estar pensando um morto. Bom, isso é normal por aqui, já que ninguém tem controle desse lugar, essas coisas acontecem. Muitas pessoas acabam morrendo. E que se foda, vou só ignorar e ir embora comer alguma coisa. Mas esse cheiro é muito ruim, que nojo. Assim que vai andando, fala, puta merda, que cidade é essa? As vacas estão morrendo do dia pra noite, que porra é essa? Mas já fica olhando, vaca morrendo do dia pra noite? Isso é estranho, não é, meu parceiro? E o cara reclamando, falando, olha pra isso, sério, aquele maldito, ele não cansa de consumir a vitalidade das vacas nunca? Que merda é essa? Você nunca conquistou o barulho à noite. Faz sentido pra você que elas fiquem tão magras assim quando morrem? E o Jorginho falando, eu tenho certeza que foi ele.
O pessoal fica dizendo que isso é só uma lenda. O chupa-cabra de Goianinha. E o cara brabo falando o quê? Para de olhar, parceiro. Tá pensando que é o quê, hein? Mas já fica nervoso, porque tem uma mão pegando no seu pescocinho. O Prota ajuda ele, falando, vou te levantar um pouco, parceiro. Fala pra mim sobre essa merda que tá na minha frente. Que porra aconteceu com essa vaca? Me conta tudo que sabe, se tu não quiser ficar igual ela, parceiro. E o Cleitinho nervoso, falando, pra que isso? Pra que violência? Eu não sei de nada. Prota fala, tá bom então, vai descansar. Já taca ele no chão pra ficar esperto, falando, como não sabe, hein? Cleitinho fala que até ontem, essa vaca estava bem, em perfeito estado. Mas agora de manhã todo o sangue dela foi sugado, e não é a primeira vez que algo assim acontece. E o Prota pensando, há uma habilidade nas artes marciais que permite o usuário tomar a vitalidade de outro e transformá-lo em corpo seco. Não tenho dúvidas disso. Método de extração de Ki. A arte marcial que absorve energia interna de outro ser. É coisa da seita maligna? Que merda é essa? Mas não, os traços deixados no corpo são diferentes do jeito que eles fazem, mas eu tenho certeza que o método é a extração de Ki e foi usado aqui, mas é possível que ninguém saiba da existência do motivo dessa situação, porque a única pessoa que sabia desse método era eu. Como alguém sabe disso? E o professor que me ensinou ela uma vez me disse que era um tabu e que nunca deveríamos usar para matar ninguém. No momento em que você usa esse método para matar, o seu corpo absorve a energia morta, e quanto mais se usa, mais o corpo sofre. A vontade de matar começa a se tornar irresistível e você não consegue mais viver uma vida normal. Se você beber álcool, pode manter a mente sob controle e sobreviver por mais um tempo, mas o corpo não para de se deteriorar. A energia começa a se espalhar por todo o seu corpo, e conforme o tempo, o corpo vai secando e eventualmente desaparece como um vento. E se usar esse método incorretamente, as pessoas irão te chamar de demônio. Ele seguiu corretamente o tabu e teve uma vida saudável, sem qualquer efeito colateral, e foi capaz de se tornar forte e poderoso. Mas o idiota que está fazendo isso está ignorando o tabu. Ele deve estar sofrendo os efeitos colaterais. Se ele continuar assim, vai começar a matar qualquer um que ficar na sua frente. Ele deve estar em algum lugar por aqui, enchendo a cara de álcool. Já que ele conhece esse método, provavelmente ele deve ter tido alguma conexão comigo ou com meu professor. Eu não sei quem é esse cara, ou como ele é, mas eu vou ter certeza de achá-lo, seu maldito. Na noite, uma pessoa toda tremendinha segurando uma espada, falando, deve ser você, aquele que vem matando as pessoas, né? Igual o cara que morreu ontem. E o Cutelo já fica falando, é verdade. Eu venho tendo muitos pedidos essa semana. Eu vou passar em você também. Se prepara, meu parceiro, que eu, Cleitinho, vou te passar o meu cutelo cortador de vaca. E já passa pelo Jorginho que estava segurando sua espadinha. E ele fica nervoso, falando, ué, não aconteceu nada. E o Cleitinho fala, o que eu faço não é por dinheiro, você nunca entenderia. E fica lá com a sua cara de tubarão, todo sorridinho segurando o seu cutelo, falando, eu só queria te matar mesmo, seu otário. Fala, droga, ele já morreu, ele nem deve ter me ouvido então. Como é que fica o meu discurso? Eu deveria ver quem é meu próximo alvo, hein? Mas e aí? Já escuta uma pessoa lhe chamando, falando, e aí, meu parceiro, tudo bem? É o Prota, em cima do telhado, apenas olhando pra ele, falando, e aí, meu chapa, você vai tá ferrado agora. E o Cleitinho lá, falando, você me viu, hein? Tu tá ferrado. Já começa a dar o seu sorriso de tubarão mais uma vez, dizendo, então, você vai ter que morrer, meu parceiro. E já vem pra cima, ficando de cara a cara, falando, tu vai tomar, meu nobre. Já começa a preparar seu cutelinho cortador de vaca. Já vem vindo, mas o Prota poucas ideias, fica apenas paradinho esperando. E o Cleitinho passa de novo, pensando que tá passando a faca no figurante como lá de baixo. Mas já fica sem entender, falando, ué, o que aconteceu? Ele desviou da minha faca e fica todo olhandinho pra trás, vendo que nada aconteceu. E o Prota já tá lá, apenas com um sorrisão na sua cara, rindo, debochando. E o Cleitinho nervoso, falando o quê? Ele fez isso tão facilmente, que porra é essa? Falando, ei parceiro, quem é você? Por que você tá aqui? E o Prota dizendo, eu quem deveria estar perguntando isso, hein? O que você tá fazendo, seu maldito? Como você sabe usar a extração de Ki? Fala pra mim. E o Cleitinho perguntando, ué, como assim? Eu não sei, é isso que você tá falando. Você acabou de imitar essas palavras? Que tal a gente se divertir, hein? Você teve sorte ao conseguir desviar antes. Dessa vez tu não vai escapar. Eu vou te passar a faca, parceiro. E o Prota tá falando, ele está ficando louco ao ponto de não reconhecer as habilidades do próprio inimigo. Tenho certeza que ele já está sofrendo os efeitos colaterais.
esse cara, ele está se tornando um daqueles. Quanto mais ele sente o desejo de matar, mais difícil fica de vê-lo como humano. A sede de sangue dele vai aumentando a cada dia que passa, e ele vai acabar virando um monstro. E o Cleitinho vindo pra cima, falando golpe do cutelo de vaca, e o Prota apenas desviando, como se tivesse um Sharingan nos seus olhos. Ele provavelmente nem sabe que isso está o matando aos poucos, não é mesmo? E continua desviando. E o Cleitinho continua com seu machadinho, tentando acertá-lo com seu cutelo. E o Prota tá dizendo até que ele é bom, principalmente em usar essa faca, né? Ele seria um ótimo espadachim. É uma pena que uma pessoa assim vá morrer em breve. Posso ver que ele treinou muito durante sua vida. Mas o que fez ele se tornar desse jeito? Ele poderia estar perdendo a noção, mas a sua força está acima de uma pessoa normal. E o Cleitinho perguntando, por que tu só desvia, parceiro? Não vai revidar não, Morre logo de uma vez, já que tu não quer lutar, meu nobre. E o Prota tá vendo que o Cutelo chega perto do seu cabelo, fala, sai fora, hein? E o Cleitinho rindo, falando, esse golpe vai pegar, meu nobre. Mas já fica abrindo seu olho, deixando todo arregaladinho. E o Prota apenas com a mãozinha segura o cutelinho dele, falando, calma aí, meu nobre. Eu não estava apenas desviando dos seus ataques, eu estava te observando. Eu estou deixando você atacar só porque eu estava curioso. E já começa a quebrar o cutelinho, deixando ele em pedacinhos, falando, eu ainda quero saber de umas coisas. Poderia não me matar, seu otário? E já mete um socão no meio do bucho dele para ficar esperto. Mas é claro que um soco não é o suficiente. E já vai preparando mais um e acerta no meio do queixo para deixar ele sóbrio mais uma vez e deixar de ser burro. E o Cleitinho cuspindo sangue, falando, ai, meu dente de tubarão quebrou. E já fica todo jogadinho no chão. E o Prota botando o pé na cara dele, falando, então agora, por onde eu deveria começar, hein? Fala pra mim, meu nobre parceiro. Aos poucos, o Cleitinho já vai todo acorredondinho e fica se perguntando, aonde é que eu tô? Do seu lado já tem uma pessoa na cadeira. Já fica todo nervoso e falando, que merda é essa? Ferrou? Você é o cara que me bateu mais cedo, né? Toma essa, morra, seu vagabundo safado. Mas antes de chegar perto, ele já fica sem força e não consegue atacar. E passa direto, como se fosse apenas um bocó de merda. Prota já dá um tapão nele, falando, tu é um saco mesmo, hein, seu bosta. Mas acabou batendo com muita força, sem querezinho. Fala, foi mal, meu nobre. Você tá tão fraco assim, hein? Parece que o poder que ele adquiriu com a vitalidade da vaca não durou muito, hein? E o Cleitinho falando, eu vou te matar um dia, pode esperar por isso. E o Prota tá falando, eu sabia que os efeitos colaterais eram sérios, mas é horrível ter que olhar pra alguém assim. É como se fosse um morto-vivo. Vou aliviar a mente dele primeiro. Vai ajudar, já pega no cabelo dele, falando, calma, eu vou te ajudar. O Cleitinho perguntando, tu vai fazer o quê? Vai me ajudar segurando o meu cabelo, nobre? O Prota já enfia um dedo na testa dele, falando, calma, toma aqui essa energia. Os xamãs têm um poder que é capaz de afastar os espíritos malignos e demoníacos. Depois que eu livrar o corpo dele e a alma dele do mal, ele ficará um pouco cansado e destabilizado por um tempo. Já vai tirando seu dedinho de volta, falando, calma aí, meu nengue. Como você se sente agora? Conta pra mim, parceiro. Cleitinho já começa a suar como se estivesse no sol de meio-dia no Nordeste. Já fica todo olhandinho pro lado, todo nervosinho, falando, quem é você, parceiro? Fala pra mim, e onde estamos? O que tá acontecendo? E o Prota tá perguntando, que porra é essa? Ele não se lembra de nada? Fala, sei lá, mas já que você acordou, me diga, onde e como você aprendeu esse método de Ki de extração, hein? E o Cleitinho falando, extração de Ki? Não faço ideia. Prota fala que é uma técnica de arte marciais que suga a vitalidade de um ser vivo, igual um mosquito, certo? Fala pra mim. E o Cleitinho perguntando, como tu sabe disso? Prota fala, agora tu se lembrou, certo? Toda noite quando você termina de trabalhar, você faz essa merda. Então você sofre dos efeitos colaterais só de manhã. É isso mesmo? Cleitinho nervoso, falando, sim, é exatamente isso que acontece comigo. Eu fiz um Sangong em você. Então você pode falar. A vitalidade que você sugou daquela vaca mais cedo já deve estar acabando. Então você vai começar a sentir muita dor. E tudo que poderá fazer será beber álcool para neutralizar temporariamente a dor e aguentar um pouco mais. E julgando pela sua situação atual, nem o álcool deve surtir mais efeito, certo? Ou seu corpo sempre foi assim? Se você não se alimentar bem, deve ser por isso que você usa o método de extração de Ki. Cleitinho fala que é isso mesmo. Mas depois de um tempo meu corpo ficou mais magro e eu fiquei com mais sede de matar as pessoas e acabei ficando desse jeito todo tremedinho. Prota fala que isso é um efeito colateral do método de extração de Ki. O Cleitinho perguntando, como assim? O que é esse efeito colateral?
Prota fala que se ele responder suas perguntas, eu acho que posso te curar de todos esses efeitos colaterais e te fazer voltar ao normal. O Cleitinho já fica, o quê? Ele pode me curar? Eu posso realmente me curar desse pesadelo que eu procurei uma solução por tanto tempo? Mas o que ele quer de mim? Ele já sabe toda a minha situação, mesmo sem eu dizer uma palavra. Então ele realmente pode me curar desses efeitos colaterais? Pergunta se talvez ele seja um xamã ou alguma coisa assim. E o Prota tá perguntando, que porra é essa, parceiro? Por que tu tá imaginando assim, hein? Fala pra mim. Cleitinho fala, como poderia confiar em você, sendo que é a primeira vez que eu te vi na minha vida, hein? Prota diz que não liga se confia em mim ou não. Não ligo se você acabar morrendo também. Eu só estou te dando uma chance de responder o que eu preciso saber e sobreviver no processo. Então só vou pedir uma vez. Me diga como e onde você aprendeu esse método de extração. Fala pra mim. O Cleitinho fala que sua vida já está péssima. Eu sinto que vou acabar morrendo a cada dia que passa. Então eu já tô morrendo. Eu não me importo de abrir com ele e falar tudo. Acho que ele deveria saber. Mas só se você realmente for capaz de me curar. Eu irei te falar tudo o que precisa, hein? Acha que vai começar falando da sua toda história. E pronto, já fica lá todo olhandinho. Fala, eu era dono de um exército inteiro. Em Jierin, nós tínhamos a Marca Branca. Nossa facção era muito bem conhecida por toda Jierin. Nós éramos influentes pela Sapa e por gerações. Eu tinha bons companheiros, pais maravilhosos. E eu, minha irmãzinha, eu não podia pedir por algo melhor. Mas 10 anos atrás, quando aquele homem apareceu, eu vi sangue ser derramado na minha frente. O dono da Sapa, Shun Myung, e o Prota tá pensando, Shun Myung? Eu conheço esse nome. Ele estava atrás de uma erva, então ele tentou entrar no Vale de Coração Sagrado, que minha família protegia por gerações. É um vale onde as plantas misteriosas crescem ao longo de gerações. E como protetor do vale, não podíamos simplesmente deixar um homem como aquele entrar no lugar que era sagrado da nossa família. Mas o Xion era muito forte, ele não ia deixar isso passar. No final, meu pai acabou morrendo pelas mãos dele e minha mãe não aguentou tanta tristeza e acabou morrendo. Daí a primeira vez que eu vi essa técnica de artes marciais foi com Shun Myung. Ele me disse isso. Ele disse que me ensinaria a morrer da pior e mais dolorosa forma possível. Então comecei a matar seres vivos igual um maluco e acabei deixando minha irmã na nossa cidade natal. Eu já deveria estar morto há muito tempo atrás. Eu só fui capaz de viver por causa dessa desgraça de técnica. E o Prota tá pensando, 10 anos atrás é exatamente quando o Xeon foi atrás da erva da imortalidade, certo? Agora eu consegui lembrar. Havia mais uma pessoa que havia sido capaz de aprender esse método de extração de Ki. Aquele idiota do Shun. Eu sabia que ele não deveria ter aprendido a usar essa técnica. Eu definitivamente expliquei para ele que não deveria ensinar isso para outras pessoas e passar a técnica adiante. Como ele usa essa merda para arruinar uma família inteira? É óbvio que aquele idiota não ensinou a técnica poderia te afetar, ou o que ela iria te fazer no final. Desde que essa técnica foi passada para mim, eu aprendi que ela era um tabu e não deveria ser usada incorretamente. Então, tudo isso acaba sendo minha culpa de qualquer jeito. A razão para ele ter procurado a erva da imortalidade era para me salvar, afinal de contas. Quem diria que as artes marciais poderiam mudar alguém? Agora meu coração está cheio de culpa. E o Cleitinho continua, eu não sei quem é exatamente você, mas eu agradeço por dispersar minha energia ruim e me fazer voltar aos meus sentidos. O rosto da pessoa que eu matei enquanto estava louco por causa dos efeitos colaterais, eu me lembro de cada um agora. Eu causei tanto mal àquelas pessoas que eu deveria aceitar essa dor e morrer logo. Por favor, me ajuda. Me perdoa por todo o mal que eu causei. Por favor, eu não aguento mais, me ajuda. E o Prota tá pensando, essa pessoa é um assassino que matou várias pessoas. Mas se não fosse por minha causa e do Shun, ele ainda não estaria vivendo uma vida normal com sua família, hein? Mas graças à merda que o Shun fez, por mim, ele está vivendo desse jeito. O que eu faço? Já mete um monte de golpinho de espada, cortando as costas, as perninhas para ele ficar esperto. Fala, é isso que eu posso fazer por você, meu nobre. Fique esperto. Ele tá falando que a corrente sanguínea é onde o mal corre e se acumula. E o Cleitinho perguntando, por que tu não me passou a faca, parceiro? Planta fala, que bom que você não esqueceu quem era, hein? Agora irei retirar completamente os efeitos da extração de Ki e poder da técnica em você, hein? Pode esperar, parceiro.